Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da proposta que a Paramount fez versus a proposta que a Netflix fez pela Warner, porque tá rolando um debate muito legal envolvendo essas duas propostas, porque quando as propostas foram feitas lá no leilão, foi dito abertamente que a Netflix tinha a melhor proposta, a Netflix tem a melhor proposta e acabou. Eles venceram o leilão, a Netflix inclusive já mandou e-mails, eu recebi um e-mail da Netflix falando a respeito da compra da Warner, então muitas pessoas estão vendo isso como uma volta da vitória desmerecida, né, que eles estão agindo de forma precipitada, mandando esse e-mail, e a Paramount tá falando que a proposta que eles fizeram de 108 bilhões é a mesma que eles tinham feito originalmente, e eu decidi dar uma olhada um pouco mais a fundo nessas duas propostas e nos documentos que a Paramount lançou, né, para que as pessoas possam ver, não é nem os documentos, uma apresentação que eles fizeram a respeito desse assunto. Então eu trouxe de forma bem didática aqui para vocês as principais diferenças entre essas duas propostas. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triplo F. Eu passei praticamente a noite inteira lendo a respeito, todas as reportagens que eu vi, eu li todo o documento da Paramount inteirinho. Eu vou mostrar ele aqui para vocês no decorrer do vídeo. O documento ficou muito bem montado, apesar de provavelmente ter sido feito às pressas ali, né? Eles conseguiram colocar bastante informação relevante. Novamente, só voltando no tempo, né, no vídeo que eu tinha feito, eu sempre achei a Netflix e a Paramount as duas piores opções. A Netflix lá no final, pelo menos no início de todo esse processo, a Netflix não era nem de longe uma das minhas favoritas, apesar do que as pessoas, né, falaram ali nos comentários. A Paramount, ela estava em quinto colocado, né, entre aspas, nas minhas preferências. A minha primeira opção era que a Warner continuasse sozinha, a segunda opção é que ela fosse comprada pela Apple, a terceira opção que ela fosse comprada só que pela Amazon, porque eu acho que as duas não têm um estúdio gigante, apesar da Amazon já ter comprado a MGM está longe dos seus dias de glória. A quarta opção seria a Comcast, a quinta opção a Paramount e a sexta opção a Netflix. Eu mudei um pouquinho de opinião com relação a Paramount e a Netflix, porque eu acho que é muita coisa, né, para a família Ellison comprar na sequência. Essa é a grande questão que eu abordei no vídeo anterior. Eu acho que a mesma família comprar a Paramount e a Warner no mesmo ano, sem a gente ver que de fato eles têm capacidade, eles têm know-how para tomar conta de um grande estúdio, eu acho que é um pouco apressado. Eu não me oporia tanto se eles tivessem comprado a Paramount 10 anos atrás, a Paramount estivesse rodando normalmente, estivesse fazendo filmes muito bons. Beleza, eles querem comprar a Warner, da mesma forma que a Disney comprou a Fox, tranquilo, só que é muito rápido, é muito apressado pra gente ver a mesma família, né, comprando dois grandes estúdios no mesmo ano, praticamente no mesmo ano. Então essa foi a minha grande oposição no vídeo anterior, além de algumas outras coisas ali envolvendo, né, a Oracle e etc. Mas como eu reiterei várias vezes, eu não tenho preferência absolutamente por nenhuma das duas. Eu acho que as duas são opções ruins por motivos diferentes. Eu sei que a Netflix é um serviço de streaming, etc., mas a Oracle é também uma empresa de tecnologia que pode querer digitalizar ao máximo ali o processo, que pode querer também, com o passar dos anos, jogar tudo para os serviços de streaming. Então acho que usar somente o argumento de que a Netflix é um serviço de streaming que vai acabar com a experiência cinematográfica, a gente ainda não tem comprovações de que a Oracle, de que os Ellisons não vão querer ir para o mesmo caminho, e isso com o passar dos anos. Então, só deixando bem claro, eu não tenho aliança nenhuma com a Netflix, eu acho que é também uma péssima opção. A melhor opção para mim continua sendo a Warner continuar independente, apesar de eu entender, né, que por questão de endividamento e etc, é meio difícil de acontecer, e já estava nos planos do David Zaslav, né, desde que eles fundiram a Discovery com a Warner, já estava nos planos que eles venderiam a empresa alguns anos depois. Mas vamos dar uma olhadinha primeiro na proposta feita pela Paramount Skydance, ou Skydance Paramount ali,
que é esse novo grupo que surgiu depois da compra da Paramount pela Skydance. Eu vi muitas pessoas falando também que a Paramount está muito endividada, que na verdade eles não têm dinheiro para pagar a Warner. Isso é completamente errado, porque a Paramount hoje pertence a uma empresa muito grande, e isso valia no ano passado, né? Se eles falassem no ano passado que a Paramount ia comprar a Warner, concordo plenamente, a Paramount não tinha condição nenhuma de comprar, mas hoje é sim muito possível, porque eles não pertencem mais àquele grupo, né, Viacom e etc. Agora eles têm uma matriz que é muito mais forte. Então a proposta feita pela Paramount de 108 bilhões tem sim um valor muito maior do que a proposta feita pela Netflix, né? E a proposta da Paramount inclui, entre muitos outros, né? Por exemplo, a Discovery tem uma infinidade de canais. Eles têm a Discovery, a TNT Sports americana, então eles vão continuar com na verdade a TNT Sports global, porque eles vão comprar o grupo inteiro, eles vão comprar 100% da empresa. A CNN, a HBO Max, né, a HBO, a Warner e todas as outras pequenas propriedades que estão dentro ali da Warner. A Paramount então fez uma oferta por tudo. Isso explica um pouquinho essa diferença de valores. Novamente, eu estou partindo do princípio que essa é sim a mesma proposta que foi feita lá no leilão, né, que a Netflix venceu e a Paramount não. Eu estou só comparando as ofertas atuais que a gente tem das duas empresas. Então seria um valor total, né, pelos canais de televisão, pela Discovery, pelos estúdios e pelo streaming, além dos canais de notícia e canais esportivos, no valor de 108 bilhões de dólares. A Netflix fez uma proposta que na hora do leilão ali foi considerada superior, mas é bem questionável a essa altura se ela é superior de fato ou não, partindo do princípio que a proposta da Paramount se manteve a mesma. Então a gente pode excluir dessa proposta Discovery, TNT Sports e CNN, ou pelo menos a maioria, né, das TNT Sports, porque lá nos Estados Unidos eles vão continuar com o canal se a compra de fato for para Netflix. E eles vão ter a Warner, a HBO, a New Line, a HBO Max e as outras propriedades, obviamente, né, que são muitos personagens, muitas propriedades intelectuais, pelo valor de 82,7 bilhões. A própria Paramount falou que a diferença das propostas é de 18 bilhões de dólares, apesar dos valores não dar exatamente isso, né, daria um pouco mais, daria mais de 20 bilhões, mas a própria Paramount falou que a diferença é de 18. E eu fui um pouquinho além, eu fiz um comparativo direto entre as duas, marquei aqui embaixo os pontos positivos, principalmente da oferta da Paramount. Ela seria resolvida em 12 meses, isso por causa das conexões da família Ellison e dos problemas, né, com a negociação da Netflix, porque vai gerar muito problema, isso todo mundo tá meio que de acordo, que a proposta da Netflix é um pouco mais difícil de ser aprovada. Apesar das duas, né, como eu falei, o grande problema da Paramount não é a Paramount, é o fato deles estarem comprando 2 estúdios no mesmo ano. Eu acho que isso também pode acabar sendo alvo, né, de problemas ali com o Departamento da Justiça norte-americano, mas a conexão com o Trump pode ajudar muito o lado da Paramount. Então, a proposta da Paramount, resolvida em 12 meses, $30 por ação em dinheiro, 100% da Warner Bros. Discovery e investimento estrangeiro, que seria um ponto negativo, porque a própria Warner Bros. Deu a entender, né, que ela ficava preocupada com aquele percentual alto de dinheiro estrangeiro, cerca de 24 bilhões, que fazem parte da proposta, né, da Paramount. Aí tem a proposta da Netflix, que é um pouco menos propriedades, né, digamos assim, e é uma proposta duvidosa, que vai chegar ao fim possivelmente entre 12 e 18 meses, $27,5 por ação, só que tem uma participação em ações da Netflix, então os acionistas da Warner virariam acionistas da Netflix, só que em bem menor escala. O que eles tinham de ações da Warner, eles teriam mais ou menos 10% do valor em ações da Netflix. Só a Warner Bros., então os estúdios e streaming, e somente dinheiro da Netflix. Então a Netflix não pegaria dinheiro, né, de outros países, etc., para ajudar na negociação, que é um ponto positivo. E no momento tem um asterisco que a gente tem que levar em consideração, que é a multa de 5 bilhões de dólares que a Netflix teria que pagar para a Warner
se a negociação não acontecer até o final. Então existe um contrato entre as duas a essa altura que, se por acaso for rompido, a Warner tem que pagar 5 bilhões para a Netflix. É óbvio que a Warner não pode pular fora, aí a Netflix não vai estar devendo nada, mas se por acaso a Netflix não conseguir aprovação, ela tem que pagar 5 bilhões para a Warner, que eu acho que é mais um incentivo para a negociação da Netflix acontecer, porque mesmo se der errado, eles vão ganhar 5 bilhões sem fazer absolutamente nada. Então, eu acho que é um fator a ser levado em consideração. E aí a questão que fica é a seguinte: todas essas empresas, Discovery, CNN, TNT Sports e todos os canais da Discovery, têm o valor de 18 bilhões, que seria essa diferença, né, vamos dizer, em liquidez aí das duas propostas? Essa é a grande questão. Eu acredito que não. Eu acredito que a Discovery não tenha um valor de 18 bilhões, apesar de, quando ela ter sido transformada, né, em Warner, quando ela ainda era uma empresa independente, ela tinha um valor de 12 bilhões, se eu não me engano. Ela chegou a ter um valor de 20 bilhões, mas a gente sabe que a televisão está caindo cada vez mais, apesar das empresas, né, ainda terem muito potencial, serem canais de televisão que muita gente ainda vê, né, HGTV, etc. Então eu acredito que o valor da Discovery não é tão baixo quanto todo mundo está falando, mas eu não acho que chegue a 18 bilhões. E eles fizeram uma compra em 2018, eu acho. E só para vocês terem uma ideia de como o negócio de televisão enxugou nos últimos anos, em 2018, então não faz nem tanto tempo assim, a Discovery comprou a Scripps Network por 14,6 bilhões de dólares. A Scripps Network basicamente era uma empresa semelhante à Discovery, que produzia reality shows. E eu vou colocar aqui uma imagem dos canais que pertenciam à Scripps Network. Então, muitos canais que hoje muitas pessoas veem como Discovery eram canais da Scripps Network até 2017. Então, muito valorizado, né, até 2018, mas a gente sabe que isso despencou. Eu deixei aqui também para vocês verem o valor máximo de market cap que a Discovery teve. Isso aqui foi no final, né? Quando a Discovery se fundiu com a Warner, ela tinha um valor de 12,39 bilhões. Ela chegou a valer, né, em um pico aqui, 35 bilhões em 2021. E o market cap máximo que ela teve de forma independente foi 20 bilhões. Então, a empresa chegou a valer 20 bilhões no decorrer de um ano, enquanto ela teve um pico lá em 2021 de 34 bilhões. Mas eu não acho, voltando aqui à tela, 18 bilhões por essas empresas aqui, eu não acho que seja um valor tão adequado assim, né? Eu acredito que a Discovery foi muito desvalorizada, né, nesses últimos anos, justamente por causa das mudanças no mercado. Então, mesmo que ela tivesse mantido os 12 bilhões, não chegaria nos 18, mas eu acho que ela teria caído com o passar dos anos. Então, vamos considerar que ela tenha caído de 12 bilhões desde a fusão para 8 bilhões, beleza, aí a gente tem que somar a CNN e a TNT Sports. Eu acho que a TNT Sports, só nos Estados Unidos, valeria em torno de 1 bilhão, e a CNN, eu dei uma pesquisada, parece que o valor dela giraria em torno de uns 2 bilhões a 3 bilhões, então mesmo se a gente considerar 3 bilhões de valor para a CNN, ainda seria uma diferença aí de 12 bilhões, não seria os 18. Então, eu diria que a proposta da Paramount é sim ligeiramente melhor, não é tão melhor quanto parece, né? Se você colocar ali 108 contra 82, pô, parece que a proposta é muito maior, mas a gente tem que considerar que as duas empresas estão comprando empresas diferentes, né? A Netflix não fez uma proposta pela Warner toda. Eu não sei por que também que eles não fizeram. Talvez fosse uma disputa mais fácil até de ser analisada se as duas empresas estivessem comprando exatamente as mesmas coisas. E aqui, pessoal, é a apresentação que a Paramount fez lá no site. Se vocês entrarem no site Building a Stronger Hollywood, eles fizeram todo um documento, né, falando a respeito desse assunto. Eu li tudo isso. Se você entrar aqui em Investor Presentation, você vai ser jogado para... Eu deixei a tela salva aqui, ó. Para essa tela aqui, certo? Paramount, oferta de $30 e etc. Aqui vocês podem ver todo o raciocínio da Paramount, pelos quais ela está dizendo que a proposta dela é superior.
Novamente, se a proposta for exatamente a mesma que eles fizeram originalmente, a proposta é superior. Pode ser que alguma análise diga que a Discovery, mais a CNN, mais a TNT Sports tem um valor um pouco superior, de 20 bilhões. Então, como eu disse, não é definitivo qual das duas propostas é superior. Pode ser que o que tenha mexido ali na escala tenha sido, né, a situação envolvendo o dinheiro estrangeiro. Não sei, porque no início a gente tem que lembrar que quem começou tudo isso foi justamente o David Ellison. O David Ellison que ficou cutucando o Dave Zaslav falando, vende pra mim, vende pra mim. Aí o Dave Zaslav falou, beleza, vamos entrar em negociação, só que eu tenho que abrir pra todo mundo. Aí entrou Netflix, entrou outras grandes empresas, a Comcast e assim por diante. Então o David Ellison foi quem colocou tudo isso, né, em andamento, porque já estava nos planos da Warner ser vendida, só que depois do desmembramento das duas empresas no final de 2026. Então eles adiantaram essa negociação um ano porque eles queriam vender, né, para Paramount, só que aí outras empresas entraram no meio. A gente tem aqui Paramount Proposal. Então isso aqui é muito interessante, explica muito bem as diferenças entre as duas propostas. Obviamente que os pontos negativos da proposta da Paramount eles não estão citando aqui, é óbvio, né, porque eles estão falando a parte deles. E aqui os pontos negativos da proposta da Netflix. Tem alguns outros asteriscos bem grandes que eu queria mostrar para vocês, né? Mas primeiro, só indo até o final, quem quiser dar uma olhada, vale muito a pena. Eles estão inclusive analisando o valor, né, da empresa que vai sobrar. Eles estão analisando aqui, eles estão citando coisas negativas que o James Cameron falou, que o WGA falou. Então foi realmente muito bem feito envolvendo esse assunto. Aqui eles deixam as principais perguntas, overview, né, fizeram um resumão aqui no final. Então vale a pena, quem quiser dar uma olhada, dê uma olhada. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo extra, de repente, analisando tela a tela, eu não consegui fazer, porque eu também não quero que o vídeo de hoje fique tão grande assim, mas realmente foi um documento bem interessante que eles fizeram, e aqui eles inclusive dão uma analisada mais a fundo, né, nos ativos aí que eles estão comprando e tudo mais. Então, novamente, comparando as duas propostas, né, a impressão que deu no primeiro momento, quando eles lançaram essa oferta hostil, é que eles tinham feito uma proposta maior, pelo menos foi a forma que foi noticiado nas redes sociais, etc. Só que agora eles estão batendo o pé que é a mesma proposta, que a proposta não mudou, né, e ainda ninguém falou nada do contrário. Então parece que é um fato mesmo, que a proposta é a mesma, e eu vou colocar elas de novo aqui para vocês, o comparativo entre as duas, para ver qual vocês acham que foi a melhor proposta. Eu acho que foi a proposta da Paramount, mas eu acho que tá bem pau a pau, né, digamos assim. Eu acho que existe um argumento para os dois lados, apesar do valor da proposta da Paramount ser muito maior. Eu acho que eu mostrei aqui para vocês, né, por que as duas propostas têm valores relativamente semelhantes. Então, como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês quiserem, eu dou uma analisada mais a fundo em tudo isso que a Paramount fez, né, nesse documento todo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E vamos ver onde essa história toda vai dar. Valeu e nos vemos em breve.